Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos aqui, unidos e reunidos, para mais um Evangelho online do Lar da Família Cristã. É uma alegria, é muito bom poder estar em contato com vocês, mesmo que virtualmente, porque a saudade ela é imensa. Vocês podem ter certeza disso. Eu agradeço a oportunidade de realizar o Evangelho Online, né, dessa noite. Agradeço aos mentores espirituais, à sustentação da casa e ao dirigente espiritual do trabalho dessa noite. Agradeço aos dirigentes da casa por esta oportunidade e confiança. Que nós possamos aprender, possamos crescer, realizar o nosso melhor na noite de hoje. Vamos agradecendo, então, né, através da prece inicial, essa oportunidade bendita e maravilhosa. Amigo Jesus, agradecemos de coração aberto essa oportunidade maravilhosa de podermos estar trabalhando, estudando o seu Evangelho, os seus ensinamentos, que nós possamos nos conectar cada vez mais à fonte criadora, à fonte divina criadora, que nós possamos nos enriquecer, transformar, trabalhar as nossas dificuldades, transformando em desafios de crescimento e evolução. Que cada um de nós possa sair desse evangelho dessa noite melhor do que entrou e que o nosso trabalho mental, nosso trabalho emocional possa ser intenso, rumo ao mundo de regeneração, que essa transição planetária seja uma oportunidade de autotransformação para todos nós. Graças a Deus. Essa noite nós daremos continuidade ao estudo e algumas reflexões sobre o livro O Ser Consciente, que na semana passada a dona Ana Cardoso deu início e falou sobre uma série de questões e conceitos sobre essa psicologia, né, pela qual a Joana de Ângeles trabalha e enfoca. Ela olha de uma forma holística para todos nós e procura dessa forma trabalhar as questões psicológicas, emocionais, mentais e espirituais de cada indivíduo, fazendo com que nós possamos refletir e ver de uma forma mais profunda e com o olhar espiritual do ser eterno que nós somos. A psicologia transpessoal, desde dessa época em que o Divaldo Pereira Franco começou a psicografar a série psicológica de Joana de Ângeles, que são vários livros, né, que vão falando sobre a psique humana, foi tomando corpo e se ampliando cada vez mais, fazendo com que os psicólogos e os pensadores sobre as questões humanas encarnados pudessem ampliar a sua visão, o seu trabalho, o seu estudo, e dessa forma
nos ajudar muito mais. Essa psicologia, ela vai ser um trabalho de ponta, né? Vai ser a psicologia do terceiro milênio, a psicologia do mundo de regeneração, porque não vai tratar somente de um aspecto do ser encarnado, mas de diferentes aspectos. E isso é muito importante para nós, porque amplia esse conceito, essa conceituação. E dessa forma, a autotransformação, como sempre foi colocado pelo Espiritismo e por outras ramificações, vai ter uma força maior para que o indivíduo, de forma consciente e realista, possa procurar trabalhar, ampliar as suas virtudes e trabalhar as suas questões equivocadas. O que nós colocamos, o que eles colocam, né? E nós refletimos sobre esse lado sombra do ser humano e o seu lado luz, que tanto tem se falado e propagado nos dias de hoje, no meados de década de 80, 90, foi acontecendo de uma forma muito, digamos, inusitada e reveladora do movimento espírita. Tanto que criou-se um mito de que Joana de Ângeles era difícil, complexa, e como havia uma resistência pelo ser humano em mexer nessas questões, isso foi se solidificando. São termos e conceitos como self, ego, psique, que são usados realmente mais pelos psicólogos, né, pelos terapeutas. Mas se nós nos debruçarmos um pouco, nós vamos conseguir entender, não de uma forma profunda, como os especialistas, mas pelo menos ter um parco conceito, uma noção do conceito, para poder entender esses emaranhados das questões nossas psicológicas e emocionais. Então, ela coloca que os problemas, ela vai falando, né, no livro o Ser Consciente, ela coloca que as pessoas, que a questão da humanidade são realmente vencer, trabalhar todos esses lados que por algum motivo em outras encarnações ou nas diferentes encarnações, aquela individualidade, aquele indivíduo tomou, né, aquele caminho. Então, ela coloca para nós, fala de algumas questões que ela chama de gigantes da alma, que são os ciúmes, a inveja, a necessidade de valorização e os ressentimentos. Essas questões, se nós formos olhar, que tem uma série, né, no YouTube mostrando todas cada questão e cada conceito de uma forma bem detalhada, por psicólogos que estudaram a fundo essa série psicológica. E para cada questão
falando sobre o ciúme, sobre a inveja, sobre os ressentimentos e a necessidade de valorização, e mesmo os conceitos do que seja ego, superego, consciente, inconsciente, como isso se instala e se movimenta na nossa mente, no nosso cérebro, é uma palestra de 1 hora. Então, o tempo que nós temos aqui é só para aguçar o nosso interesse, né? Incentivar para que depois, num outro momento, nós possamos nos aprofundar em cada questão. É só uma pincelada, tá bom? Então ela vai falando, né, no livro, sobre esse ser consciente que nós somos. Então, o que ela faz? Ela coloca da perspectiva de que nós somos espíritos eternos e que vivemos por diferentes encarnações. Em cada encarnação que nós vivemos, nós tivemos uma personalidade em cada encarnação específica. E essa personalidade, ela era composta de traços, de ideias, objetivos, projetos e questões a serem trabalhadas nessas encarnações. Com tendências mais a ser solidificadas ou nos ciúmes, ou no ressentimento em relação a outras vivências, a outras experiências, ou em relação a outras pessoas, inveja de situações e mesmo questões profundas do seu íntimo, do seu ser. E em cada encarnação, essas questões, algumas questões, elas conseguiram ser libertas, e outras questões, elas foram perpetuadas, ficaram mais concretizadas, traçando a personalidade daquele espírito, que aí deve ser trabalhada nas encarnações subsequentes. Então, ela fala que essas questões, ela chama de gigantes da alma, gigantes do ser. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas e como isso atua na psique do indivíduo e nas nossas relações, porque nós não somos seres que vivemos sozinhos, vivemos em sociedade, e como isso implica não só na nossa atmosfera individual, mas no nosso grupo, na nossa coletividade. Como é que nós nos relacionamos e esses sentimentos, pensamentos, emoções, sensações vão atuando de uma forma energética que acaba por montar a nossa psicosfera energética daquele momento. E ainda mais, como nós abrimos com esse campo energético que nós acabamos fortalecendo em torno de nós mesmos, como nós abrimos perspectivas e brechas nesse relacionamento que nós temos com a espiritualidade. Por quê? Porque os espíritos que desencarnaram, eles são indivíduos, levam as suas personalidades e as suas questões para o mundo espiritual. E o que acontece? Eles acabam, como nós aqui na Terra, também se agrupando por energia, por sintonia, de uma forma harmoniosa ou não, né? Ou de uma forma desarmoniosa, em grupos que pensam e sentem e influenciam como ele.
Entre os gigantes da alma que Joana de Ângeles fala neste capítulo dos problemas humanos, ela coloca sobre o ressentimento. E ela fala que o ressentimento ele é o mais destruidor entre os que ela destacou para ser trabalhado nesse capítulo. O ressentimento ele acontece por causa da imaturidade do ser humano. Ele está nessa periferia das questões humanas, né? da nossa psique, porque de uma forma infantilizada o homem ainda se relaciona com os outros. E então ele se sente muitas vezes nas situações e na própria encarnação em si como vítima. De todas as questões que acontecem com ele e de todos os problemas que ele tem, ele se ressente, ele se entristece, ele se sente machucado porque ele não se sente merecedor de algum cerceamento que acontece na sua vida ou de outras coisas que ele gostaria de alcançar e almejar. Como a maioria de nós ainda olha para a vida de uma forma mais material e querendo algumas coisas que são que vão estar vai estar satisfazendo as nossas sensações e satisfazendo questões mais primárias e principalmente mais rápida, né? Digamos assim, não de uma forma mais profunda, mas de uma forma mais efêmera. Então, o ser humano ele acredita que ele está sendo punido por algumas questões e ele se ressente. Isso a nível íntimo. Então, em relação a outras encarnações, ele tem um trabalho e um projeto para ser realizado aqui. E vai precisar trabalhar algumas virtudes e algumas questões que ele tem dificuldade. Então, ele acaba se sentindo compelido, muitas vezes, nas suas relações, na sua vida. Em relação ao outro, o que acontece? Muitas vezes ele acredita que o outro está fazendo aquilo pura e simplesmente para puni-lo. E ele acaba se ressentindo nessas relações que ele acontece. Então, vejamos de uma forma bem clara. É um grupo de espíritos, um grupo pequeno, num grupo familiar, que já teve questões em outras encarnações, pelo seu tipo de temperamento, pelas suas questões, pelas suas escolhas. E aí o que acontece? Eles reencarnam novamente. Algumas pessoas, então já existe no campo áurico dele uma resistência em relação àquele espírito. E aí tudo que ele faz ou tudo que acontece acaba entrando em choque, porque não está na mesma faixa vibratória, não está no mesmo campo energético. Então é um aprendizado. Esse ressentimento, ela coloca que são pelas nossas questões egóicas, e realmente, né? Porque só pensa em si, o ego só pensa em si, prevalece o que nós gostaríamos ou o que nós queríamos. E na realidade, a relação ela é uma relação de troca, onde cada um cede e colabora para o bem maior. É isso que vai acontecer no mundo de regeneração, quando nós estivermos mais amadurecidos.
por tempo, nós estamos agora nesse tempo de transição, trabalhando todas essas questões. Por isso que vieram tão à tona e que há tantos conflitos que estavam adormecidos e escondidos no mundo. Depois ela fala sobre o ciúmes. O ciúmes é uma insegurança do indivíduo, ele tem uma insegurança em relação de forma íntima, em relação aos seus dons, aos seus valores, às suas questões, a tudo aquilo que ele pode oferecer no relacionamento com o outro. Então, ele acredita que a outra pessoa está desdenhando ou está traindo os seus sentimentos. E esse sentimento que geralmente ele tem, que o indivíduo ciumento tem, além de segurança, é um sentimento de posse e controle, onde muitas vezes, através de ações agressivas fisicamente mesmo, né? Como nós temos percebido e visto nos noticiários diários, ele resolve, ele determina que se aquela pessoa não vai poder ser dela, então ela acaba fazendo com que o outro seja um objeto, né, que ele acredita que tem que se render aos seus anseios e desejos. Se não pode ser dele, não vai ser de mais ninguém. E aí acontece tantas as questões do feminicídio, né, que agora tem esse nome, mas que sempre ocorreram questões dessa forma de relacionamentos, ou que é a forma mais agressiva e manipuladora e vil que pode ter de um ser humano em relação ao outro, porque ele tira a vida dele, porque acha que se ele não pode viver com ele, não vai viver com mais ninguém. Até nas relações, digamos, um pouco mais leves, ou mesmo de amizade, de trabalho, às vezes relacionamentos que acontecem entre pais e filhos, que existe também esse controle dos filhos em relação aos pais, ou dos pais em relação aos filhos, no sentimento de posse. Ela fala que a questão, nós podemos trabalhar essa questão dos ciúmes, primeiro abrindo mão desse controle, trabalhando esse controle em relação ao outro, essa manipulação, e principalmente na questão íntima, né, em relação a nós mesmos, é importante que o indivíduo trabalhe a sua insegurança. Como? Percebendo quais são os seus dons e os seus dotes. O que é que ele pode oferecer, o que ele tem para oferecer para a sociedade, o que ele tem para oferecer para ele mesmo. Então, quanto mais ele trabalhar essa questão de que eu não preciso aprender o outro para poder ser feliz, ele vai trabalhando e amadurecendo as suas emoções e os seus sentimentos para poder ter uma relação saudável com o outro. Depois ela fala da inveja. A inveja é um sentimento onde o ser humano ele acredita que o que o outro tem é muito melhor e é em detrimento daquilo que ele possui. Que o que ele tem nunca é o suficiente. Então ela fala da saciedade, né? Que é um indivíduo, um espírito insaciável e que não consegue valorizar o que acontece dentro da sua encarnação. Isso também vem de outras reminiscências, de outras encarnações, de traços de personalidade,
né, das outras personalidades daquelas encarnações, quando ele fala que o do outro é melhor, ou mesmo não queira que o outro tem, né? Então ele se sente sempre na falta, ele está sempre no campo da falta de alguma coisa e não consegue se saciar. É um sentimento, né, muito, digamos assim, perigoso, porque ele acaba transformando, né, ou ramificando outras questões como a dissimulação, a traição do espírito. Então, além desse sentimento, desse sentimento de inveja enquanto sentimento raiz no coração desse indivíduo, ele ainda consegue trabalhar e ramificar outras, digamos assim, outros subsentimentos, né? Outros sentimentos que são filhos dessa inveja, que vai corroendo e destroçando o espírito em si. E aí ela fala muito nessa ligação que é importante que o espírito tem com o self. Então, muitas vezes no texto, algumas vezes ela chama de eu profundo, eu superior, o divino que existe em cada um de nós, né? O Deus que existe em cada um de nós. Alguns chamam de Cristo interno, outros autores, que é a nossa, o nosso lado luz, ao que nós queremos alcançar enquanto essência dentro de nós. Mas antes da gente falar desse aspecto, ela fala também da falta de valorização do ser humano. E isso é uma questão que acaba numa doença muito grave que nós passamos principalmente nesse momento da humanidade, nesse momento do planeta, que é a depressão. Depressões profundas de pessoas que não conseguem se valorizar, porque elas estão tão envolvidas na culpa e existe uma falta de aceitação tão grande que elas acabam se perdendo nesse sentimento de desvalorização, né, da não valorização, e entrando numa depressão profunda, que muitas vezes culmina não só na flagelação emocional, mas na autoflagelação física, chegando às raias do suicídio. Muitos espíritos se suicidam, muitas pessoas se suicidam porque não aceitam o meio em que vive, não aceita as possíveis limitações que ela possa ter e não faz com que essas questões mais íntimas, essa dor mais íntima que acontece dentre elas, para poder servir de um trampolim, né, para poder estar se auto-incentivando, se motivando para poder crescer e mudar. Ela depois vai ter um tópico que ela fala de várias questões de mudança e que eu vou me deter um pouquinho mais ao fundo, que é a nossa conclusão, mas sempre pensando, gente, nessa questão, sabe? Que nós, ou a inveja, ou ciúmes, ou a não aceitação,
o que acontece? E o ressentimento, se nós não trabalhamos na parte emocional e psicológica, muitas vezes, muitas vezes com especialistas mesmos, indo a fundo, nós vamos mascarar essas questões e não vamos assumir, enquanto espíritos eternos, o nosso lado, que fala que é o nosso lado sombra. E não tenhamos a ilusão de que quando nós passarmos para o mundo de regeneração, quando nós conseguirmos evoluir mais, que essa sombra ela irá sumir a princípio. Na realidade, espíritos mais evoluídos do que nós, qual é a consciência, a conscientização deles? É de saber se aceitar, de conseguir perceber onde é que os traços de personalidade, quais são os traços da personalidade, do conjunto de cada escolhas que nós realizamos, que foram realizadas nessas encarnações e que culminaram nessa personalidade que nós somos até agora, né? Quais são as questões que nós temos que trabalhar? É olhar de frente, se olhar no espelho. Essa é essa questão. E ela fala também sobre a nossa ligação com o nosso eu profundo, com o nosso Cristo interno, com o nosso Deus interno, com o nosso eu superior. Todos nós temos o que nós realmente gostaríamos de ser. E cada um de nós, numa proporção menor ou maior, temos uma consciência disso. E o que vai fazer com que nós nos liguemos mais ao nosso lado luz, né? Ao nosso self, o que vai fazer com que a gente realize isso é a nossa postura de querer realmente se autotransformar e traçar objetivos, traçar um projeto de realizações na nossa atual encarnação, sabendo, primeiro, que nós não vamos conseguir trabalhar tudo isso numa encarnação só, que essa é uma construção espiritual para várias encarnações, mas que nós temos que galgar degraus e que nós precisamos trabalhar de forma consciente, também aceitando até onde a gente pode ir, de verdade, porque daí nós conseguiremos ser bons, né, e não bonzinho, né, porque ser bonzinho muitas vezes é disfarçar as nossas questões mais íntimas. E ser verdadeiramente bom, um homem de bem, como Allan Kardec colocou, né, no Livro dos Espíritos, é um espírito que aceita a sua condição de espírito em construção nessa encarnação. Eu vou finalizar essa explanação lendo um trechinho do capítulo, tá bom? Os problemas humanos ou desafios existenciais fazem parte do organograma da evolução. A criatura pensante é um ser incompleto ainda, em constante processo de aprimoramento, de transformações em prolongado esforço para desenvolver os potenciais psicofísicos, parapsicológicos e mediúnicos nela em latência. Nós somos espíritos
que estamos ainda na infância espiritual, galgando e procurando passar para a adolescência. Tanto isso é visto, quais são as questões que estão acontecendo no planeta, os conflitos entre as pessoas, como pensam, como sentem, como influenciam uns aos outros, e acabam de muitas formas entrando em grandes conflitos. Então, os conflitos sociais, eles são decorrentes dos nossos conflitos psicológicos. As nossas questões mais íntimas sendo trabalhadas de uma forma profunda, consciente, responsável, em parceria com o plano espiritual superior, vai fazer com que nós avancemos na nossa evolução. Então, cabe a cada um de nós procurar o seu caminho de autotransformação, que deve ser realizado e agora não bem mais urgente, porque nós estamos passando por essa transição. E o planeta, ele vai precisar de cada um de nós regenerados, em que nós estejamos em harmonia, em consonância com a faixa energética e vibratória desse mundo de regeneração. Com certeza, todos nós ansiamos e queremos participar dessa nova era. Se qualquer um for perguntado, é claro que há todo esse anseio, mas nós temos condições realmente de participar? Não basta querer, nós precisamos realmente trabalhar a nossa vontade, que é a nossa vontade, que é do espírito, né? Para podermos conseguir galgar mais alguns degraus e chegar nessa questão evolutiva. O livro, ele é muito, muito, muito profundo, ele é maravilhoso. Eu espero ter conseguido colaborar com vocês, né, nessas reflexões. Foi uma grata surpresa e uma alegria poder estar entrando em contato com esse conhecimento que a Joana nos passa. Então, tá aí o convite, que nós possamos individualmente ou em grupos afins, né, que queiram estudar a série psicológica, entrar em contato com o nosso eu, né, trabalhar as nossas questões egóicas e entrar em conexão com o nosso eu superior. Essa é a proposta, é para isso que nós estamos aqui, para crescer e evoluir. Muito obrigado a todos e vamos agora passar das vibrações da noite. Boa noite. Vamos agora passar das vibrações da noite, agradecendo a Deus e a Jesus e aos trabalhadores espirituais todo esse aprendizado, essas reflexões que nós realizamos essa noite, que nós possamos angariar, né, canalizar todas essas energias dos amigos espirituais em favor da humanidade, de todos aqueles que sofrem. Em tranquila serenidade, confiante no Divino Amigo, abramos nossos corações e vibrações de amor, paz, reconforto e harmonia, em favor dos nossos irmãos menos favorecidos. Vibramos em primeiro lugar para que seja feita a paz no mundo. Vibramos pelos dirigentes de povos, que eles possam ter ampliado a sua consciência, a noção de responsabilidade, de direcionar
todos aqueles pelos quais eles são responsáveis, pelos seus tutelados. Vibramos pelo Brasil, por esse país abençoado que nos acolhe nesse momento, nessa nossa encarnação, nesse momento de transição, que realmente ele se torne, através das nossas escolhas e emanações, o Brasil, né, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Vibramos por todos os espíritos que estão em sofrimento, em doloroso sofrimento, que esses espíritos possam ser envolvidos e recolhidos pelos trabalhadores do Cristo, pela Fraternidade de Maria de Nazaré. Vibramos por aqueles espíritos que estão no umbral, na crosta, que se encontram perdidos, sem direcionamento ou rumo, que eles possam ser recolhidos pelas equipes de socorro, levados aos postos na espiritualidade e sejam atendidos nas suas dificuldades e desafios internos. Vibramos pelos espíritos que estão desencarnando por esse momento, que eles possam ser assistidos pela corrente médica do espaço, pela fraternidade da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, e que esses espíritos possam ser envolvidos em amor e em pura luz. Espíritos que desencarnaram, que estejam em profunda depressão, espíritos que forem envolvidos por pensamentos negativos, de suicídio e autoaniquilamento, que eles possam ser envolvidos e ajudados. Vamos vibrando pelos trabalhadores da luz, que eles possam sentir as nossas emanações de amor, de muito carinho, e que eles possam levar aos hospitais a todos os doentes, em especial a espíritos encarnados e desencarnados que estejam envolvidos com a situação do coronavírus, do Covid-19. Que as equipes de socorro, que a equipe médica do espaço que estejam nesses hospitais possam ajudar a esses doentes e amparar os seus familiares. Vibramos por todas as casas de oração, que elas possam, abertas ou não fisicamente, mas que elas possam continuar acolhendo aos espíritos encarnados e desencarnados que estejam conectados à sua egrégora de luz e de amor, e que possa reconfortar a esses espíritos. Vibramos pelos moradores de rua, que essas pessoas possam ser atendidas nas suas necessidades materiais, físicas, mas também nas suas necessidades mentais e
principalmente emocionais, que elas possam ser envolvidas. Vibramos pelo nosso querido lar da família cristã, que possa envolver a cada trabalhador e a cada frequentador ligado a essa egrégora bendita, e que possa ser feito um trabalho de limpeza, de transmutação de energia e de cura dessas pessoas e de seus familiares, que as energias possam ser transmutadas, que se houver espíritos que possam estar envolvendo essas famílias, que eles possam ser recolhidos pelos trabalhadores do trabalho à distância, que o Evangelho no lar possa se propagar nessas casas, se solidificar no coração dessas pessoas. Vibramos pelos nossos antepassados, pelos nossos parentes desencarnados. Vibramos pelas crianças. Vibramos de uma forma muito carinhosa e envolvente pelos idosos. E vamos ofertando aos trabalhadores da noite as nossas melhores energias de amor e de muita, muita gratidão por essa noite de hoje. Que as energias de mudança e de acolhimento da nossa sombra possa se estabelecer nesse momento de transição planetária, para que nós possamos avançar. Vamos envolvendo com energias de cura, de vontade de querer crescer, mudar, se autotransformar, de acolher com vibrações de fraternidade e de respeito em relação aos outros e às diferenças. E nós ofertamos toda essa energia maravilhosa aos nossos amigos espirituais. E que essas energias possam ser levadas aonde eles acharem de maior necessidade. E vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos. Graças a Deus. Amigo Jesus, amigos espirituais, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, realizando esse Evangelho, que os problemas humanos, que os nossos desafios internos possam servir de alavanca para que nós possamos fazer do nosso mundo íntimo, do nosso mundo interno, um oásis de amor. E que a nossa transformação interior possa se expandir em relação aos nossos irmãos e que nós possamos ajudar uns aos outros com o nosso melhor amor, com o nosso amor incondicional, com o nosso amor fraternal. Somos todos irmãos, filhos de Deus, espíritos em evolução. E que essa certeza possa se instalar
nos nossos corações. Que possamos estar numa próxima oportunidade, novamente juntos, através desse canal, do Lar da Família Cristã, e um abraço virtual e fraternal a todos, e que na próxima semana possamos continuar conectados. E um abraço a todos, de coração, muita paz e muita luz. Juntos nós somos muito mais fortes, com certeza. Graças a Deus.